todos. É com grande alegria que estamos aqui, mais uma quarta-feira abençoada, a nossa querida Cruzada Espírita, lugar de consolo, de estudo, o nosso socorro espiritual. Graças a Deus, graças ao nosso Pai. É com muito orgulho, carinho que nós recebemos o nosso irmão Júnior de Mirassol, que vem aqui nos brindar com muita alegria. Se deslocou aí nessa chuvarada de Mirassol até aqui, ganhou mais um bônus hora, né? É isso aí. Vamos trabalhando, porque acho que uma das coisas mais importantes do Espiritismo é a sua divulgação, e é nisso que consiste o nosso objetivo: divulgar para consolar, para ensinar, para melhorar, e a partir do conhecimento, da compreensão das coisas, nós vamos tratando dos nossos problemas de um jeito mais fácil, com mais aceitação e menos revolta. Esse é o objetivo da doutrina: trazer-nos o conhecimento, e o conhecimento traz a serenidade, né, Helena? É isso aí, né, Edri? Tá vendo? Somos todos uma grande família aqui. Eu não decorei o nome de tudo, tá? Tem os Danes aqui, né? Os Danes, assim vai. Todos os nossos irmãos espirituais. Então vamos dar início com a nossa oração, que é o recomeço daquilo que vamos receber essa noite. É o início das bênçãos, da oportunidade que o Pai nos oferece. Pai de grandeza, Criador, Pai nosso que estais nos céus, que a sua vontade, Pai, seja feita hoje e sempre. Te aceitamos em nossas vidas. Queremos partilhar da sua bem-aventurança, da sua seara, e juntos podermos gravitar e chegarmos até o seu amor, nos aproximarmos da sua perfeição, sentir a sua presença em cada detalhe da natureza, em cada canto do universo, onde a vida resplandece com o seu desejo, Pai. Muito obrigado. Que Jesus, o nosso guia planetário, possa cada dia nos envolver nessa seara do amor e do Evangelho. E nós, alunos viajantes da vida reencarnatória, possamos nos modificar pouco a pouco, nos melhorar, sentir a sua presença em nossas vidas, para que deixemos de lado as preocupações excessivas com a matéria passageira, com as doenças, com os percalços, com as irritações, e plantarmos em nossos corações o amor revivido de Cristo, através do perdão, através do conhecimento, através da empatia com o próximo, a caridade humilde, a abnegação, a benevolência mútua para com todos nós que somos irmãos, essa ajuda fraternal, porque nos ajudando, Pai, nós podemos chegar mais perto da sua perfeição. Que a sua vontade seja feita. Livra-nos da prática de todo mal, das influências negativas, dos pensamentos daninhos, de tudo aquilo que envolve o homem velho, possamos deixar para trás e renovarmos nossa vida daqui para frente. Que ao sairmos daqui, todos nós possamos levar lá para fora a verdadeira religião cristã, através da modificação íntima nossa, a nossa reforma. Que Deus possa intuir o nosso irmão nas palavras de hoje, dando início na primeira parte dos trabalhos. Que assim seja. Nosso irmão Júnior.
Obrigado, Daniel. Obrigado. Boa noite a todos. Que o nosso querido Mestre Jesus possa encontrar em nossos corações terra fértil e devidamente preparada para que lhe deixe sua sementinha de paz e de luz. Falando no Mestre, nos conta os textos evangélicos que Jesus, terminado o período de introspecção simbólica no deserto, retorna ao encontro das pessoas e dá início àqueles 3 anos de apostolado. E o primeiro ato do Cristo é um sermão. Esse sermão que ficou conhecido na história pelo nome de Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, para quem prefere. E esse é tido como o mais importante de todos, onde Jesus, através de suas palavras, consola, orienta, inspira, motiva a fé daquelas criaturas que ali sedentas de esclarecimento, de consolo, ouviam com muita atenção. E esse sermão tem a sua importância tamanha que não é apenas os cristãos que o reconhecem, mas também líderes de muitas outras denominações religiosas, inclusive não cristãs, também reconhecem a importância das palavras de Jesus nesse sermão. Mahatma Gandhi, por exemplo, disse que se nós perdêssemos todos os textos do Ocidente e restasse apenas o Sermão da Montanha, nós não teríamos perdido nada. E nós vamos encontrar esse texto com os evangelistas Lucas e Mateus, com um de maneira fragmentada e com o outro de uma maneira linear, direta. E eu fiquei pensando comigo, nós temos, claro, fragmentos desse sermão também no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec coletou as passagens evangélicas que tinham um foco maior na nossa transformação moral, que tinham um convite de mudança de hábito, para que nós pudéssemos nos espelhar no Cristo. Mas eu fiquei pensando comigo mesmo, se nós temos pedaços desse sermão no Evangelho segundo o Espiritismo, se ele é tão importante assim, reconhecido por todos os cristãos e também por não cristãos como o melhor ou o mais importante dos sermões de Jesus, por que Kardec não teria aberto o Evangelho segundo o Espiritismo justamente com o Sermão da Montanha ou com trechos desse sermão? E aí a resposta é simples, porque Kardec era a pessoa certa para nos trazer a doutrina, e ele, como um bom pedagogo e criatura preparada, ele sabia exatamente como colocar as coisas de uma maneira que facilitasse a nossa compreensão. E ele então abre o Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 1 com o título Não Vim Destruir a Lei. E como nós sabemos, nesse capítulo ele traz qual é a missão do Espiritismo na Terra, deixando claro que a doutrina não vem combater as ideias de Moisés, tampouco contrapor as ideias do Cristo. Muito pelo contrário, vem com o papel do Consolador prometido por Jesus, a fim de dar prosseguimento nos seus esclarecimentos, nos seus ensinamentos, que tem como foco gerar o amor dentro das criaturas e, consequentemente, transformá-las em seres melhores.
No capítulo 2, Kardec então traz o título Meu Reino Não É Deste Mundo. E ali, sob o comando da Pleiade de Verdade, ele nos fala ou nos esclarece que nós somos seres espirituais e que a nossa verdadeira morada é a pátria espiritual e que nós estamos aqui de passagem, como se estivéssemos matriculados numa escola, com o propósito de aprendermos, de evoluirmos na nossa escala espiritual. No capítulo 3, Kardec então nos dá o título Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. E ali ele fala da diversidade dos mundos habitados, fala da condição da Terra, planeta então de provas e expiações, onde o mal ainda se sobrepõe ao bem, nos permite entender esse processo de mudança que a Terra se lança para mundo de regeneração, fazendo com que a gente perceba o porquê nós estamos vinculados a esse planeta, o porquê da necessidade do esforço de nós buscarmos a nossa transformação íntima, a nossa mudança de atitude, e o porquê, claro, nós ainda enfrentamos dificuldades, atribulações, problemas aos montes na nossa existência. E no capítulo 4, Kardec traz o título Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí, é claro, ele fala da reencarnação, nos permitindo compreender essa lei divina, que nos esclarece acerca das dificuldades que nós enfrentamos, nos norteia sobre a importância de aproveitarmos da melhor forma possível esta, que é mais uma oportunidade que a bondade de Deus nos oferta para fazermos melhor aquilo que muitas vezes temos errado com tanta facilidade. Ou seja, Kardec faz questão de trazer esses 4 pilares das leis de Deus, para que a gente, compreendendo essa estrutura divina, ele pudesse, a partir do capítulo 5, começar a falar das nossas mazelas humanas, das nossas dificuldades, dos problemas que nós arrastamos. Olha como Kardec era incrível. Ele coloca uma ordem para que a gente tenha facilidade de compreender. E quando ele começa a falar nesse capítulo 5 sobre as mazelas humanas, coincidentemente, nós vamos perceber que é o capítulo 5 o maior de todos do Evangelho. É também o capítulo onde nós temos mais mensagens assinadas por espíritos, são 13 no total, justamente para falar das nossas limitações, das nossas dificuldades. E a esse capítulo 5, ele deu o nome de Bem-aventurados os aflitos. E aí vem a minha ignorância de novo, né? E eu pensei, mas por que Kardec coloca esse nome, Bem-aventurados os aflitos, nesse capítulo 5? Porque como pode ser bem-aventurado aquele que passa por aflições, aquele que enfrenta dificuldades? E eu fui percebendo, conforme eu fui lendo o capítulo 5, que nesse capítulo Kardec fala sobre a justiça das aflições que nós enfrentamos. Ou seja, ele deixa claro que Deus não erra de endereço e que tudo aquilo que nos é colocado na nossa trajetória tem o propósito de nos ajudar a construirmos um homem novo, a nos desfazer dos velhos vícios,
tem por objetivo lapidar a nossa intimidade, a nossa moral, e que às vezes as ferramentas que Deus usa não são exatamente as que eu gostaria, mas que são aquelas que realmente eu preciso para alcançar esse objetivo. E que se eu entender que a bondade divina nunca me oferecerá um fardo maior ou mais pesado que eu possa pelo menos arrastar comigo na minha jornada, os problemas não vão desaparecer, mas a maneira como eu encaro esses problemas, essas dificuldades, isso se transforma, e aí há uma grande diferença, porque eu passo a enxergar em cada problema uma grande oportunidade de ser melhor do que eu tenho sido, de superar as minhas limitações, de vencer as minhas dificuldades. E ele fala também nesse capítulo sobre as causas dessas aflições que nós enfrentamos no nosso dia a dia, deixando claro que nós temos colhido tudo que nós andamos semeando, e que não dá para nós semearmos maçã e colhermos abacate. Não funciona assim. E que se nós queremos de alguma forma experimentar coisas novas ou evitar as aflições que nós temos enfrentado, nós precisamos começar a agir diferente. Não tem como ter um resultado diferente fazendo sempre as mesmas coisas. E que essas dificuldades que nós estamos aprendendo a lidar são consequência das nossas atitudes. Mas ele fala também que quando nós observamos as nossas dificuldades, as nossas atribulações, e que nós não encontramos uma ligação direta com os nossos atos atuais, é porque essa ligação está em encarnações pretéritas. Ou seja, lá atrás eu errei em outras oportunidades encarnatórias, e agora a bondade divina está me dando a condição de reparar o meu equívoco. Vejamos bem, Deus nunca pune ninguém. Às vezes nós entendemos o processo expiatório como algo punitivo, e não é esse o ensejo. Mas existe a necessidade de nós revermos, de aprendermos com isso e a mudarmos a nossa forma de agir. Kardec então ainda traz dentro desse capítulo o lembrete da importância do chamado véu do esquecimento. Porque muita gente questiona e diz assim: mas poxa, se fosse permitido eu saber o que eu fiz no meu passado, eu estaria lutando de forma mais intensa com essas mazelas que eu carrego. Mas gente, não é bem assim, não é tão simples. Imaginemos vocês, aqui estou eu ocupando o lugar de honra da casa espírita, tentando de alguma forma compartilhar aquilo que eu tenho aprendido com a doutrina, embasado nas ideias cristãs. E aí de repente eu começo a falar aqui dos esclarecimentos que a doutrina me traz, e alguém diz assim: mas quem é você para falar sobre isso? Você que até então combatia o cristianismo na encarnação anterior, quer ensinar como eu devo fazer? Mas é claro que vocês não fariam isso comigo. Mas imagina a minha situação se eu identificasse aqui alguém que eu sei que conhece o meu passado de erros. Será que eu não ficaria constrangido em ocupar esse espaço? Talvez nem aceitaria. Agora imaginemos então conviver ao lado de uma criatura que nos prejudicou intensamente em encarnações anteriores. Muitas vezes conviver abraçado a ela. Será que se eu soubesse da ligação que eu tenho com essa criatura, eu estaria dando a ela a oportunidade de mostrar o que ela traz de melhor?
Será que eu estaria construindo laços verdadeiros de amor, de empatia com esse companheiro de existência? Eu acredito que não. Então a bondade divina nos permite esse esquecimento momentâneo, para que a gente dê oportunidade das pessoas demonstrarem aquilo que elas já têm de melhor, para que a gente possa também, dentro do nosso esforço, mostrarmos que nós também estamos lutando para sermos criaturas melhores, e que embora ninguém esteja aqui perfeito, todos estão imbuídos da boa vontade de fazerem aquilo que trazem dentro de si já de melhor. Kardec ainda nos lembra da necessidade de nós então termos resignação frente às nossas dificuldades, porque tudo é passageiro, tudo tem a ideia de nos transformar, de nos ajudar a evoluir. Então, como nos ensinou Francisco Cândido Xavier, tudo passa, inclusive as dificuldades. Então é importante que nós tenhamos a consciência que qualquer problema, qualquer dor que bate à nossa porta, vem como instrumento de transformação divina. E embora não seja fácil lidar com isso, e eu não estou aqui dizendo que é fácil, nós precisamos trabalhar essa questão da aceitação, no sentido de nos mantermos confiantes, com a fé viva, ativa, permitindo que a resignação nos ajude a transpor essas dificuldades do dia a dia. E ele ainda nos lembra, nesse mesmo capítulo, sobre o cuidado que nós devemos ter com o subterfúgio da loucura ou do perigoso suicídio. Porque muitas vezes, quando nós nos sentimos com certas dificuldades, nós buscamos de alguma forma saídas alternativas, claro, equivocadas. E todos nós, infelizmente, estamos fadados a escolhas infelizes. Então, olha só, dentro de um único capítulo, Kardec nos traz uma avalanche de informações para falar justamente, ou melhor, para começar a falar das mazelas das criaturas humanas. E traz esse título que eu fiquei curioso. Mas por quê? E aí a minha curiosidade, ou a minha dificuldade de compreender de cara esse texto, se intensifica quando eu leio o item 1 desse capítulo 5, que é justamente uma passagem que foi anotada por Mateus. E aí Mateus diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que são perseguidos pela justiça, pois é deles o reino de Deus. Aí eu falei, poxa vida, já não basta os aflitos serem bem-aventurados, agora os que choram, os que têm fome e sede de justiça e aqueles que são perseguidos por ela. Tem alguma coisa errada nisso tudo? Não consegui entender. O meu alívio foi saber que Eurípides Barçanufo, um dos maiores vultos do espiritismo no Brasil, também carregava dificuldade em compreender essas passagens, esses trechos do Sermão da Montanha. Inclusive, nos relata a história que ele, que era um homem de vanguarda, uma criatura extremamente fora do padrão do seu tempo, era um homem muito estudioso, muito culto, religioso. Ele que praticava o catolicismo, ficou sabendo que alguns familiares que moravam na zona rural estavam estudando um tal de espiritismo, e aquilo incomodava ele, porque, poxa vida, como pessoas da família poderiam estar fazendo isso? Era uma vergonha. E certa feita ele recebe a visita de um desses tios, que participava desse grupo que estudavam a doutrina espírita.
E esse tio oferece a ele um livro de Leon Denis, chamado Depois da Morte, que nós podemos encontrar aí com muita facilidade para ler. E ele, muito educado que era, recebe o livro com carinho, até pela estima que ele tinha pelo seu tio. E logo que o tio vai embora, ele vai guardar aquela obra que não lhe interessava. Mas na caminhada até o local onde ele ia guardar o livro, ele resolve abri-lo e começa a dar uma espiadinha. E nos conta a história que ele amanhece o dia devorando aquela obra. E ele foi encontrando ali indagações e esclarecimentos, que despertou nele o interesse em saber um pouco mais desse tal de espiritismo. Ele então se programa para que um dia de surpresa fosse até a propriedade rural, onde aqueles familiares se reuniam para estudar o tal do espiritismo e entender como aquilo funcionava, se era uma farsa. E ele então, sem avisar ninguém, escolhe aquele dia e sai em direção à casa ou à propriedade rural daquelas pessoas. Passa na casa de um amigo, também sem avisá-lo, e leva ele como testemunha para testar a sua sanidade mental, porque ele tinha medo que alguém achasse que ele estava louco, porque não sabia o que ele ia encontrar lá. E aquele amigo o acompanha, e quando eles chegam àquela propriedade rural, acontece a primeira surpresa, pois estavam ali todos sentados em volta de uma mesa e havia 2 cadeiras vazias. E eles disseram: que bom que você veio, as cadeiras estão reservadas a vocês. Mas até aí, mera coincidência, 2 cadeiras, 2 pessoas, tudo certo. Após a prece que iniciou os trabalhos daquela noite, um dos médiuns dá voz ao espírito de Dr. Bezerra de Menezes. E através da psicofonia, Dr. Bezerra se dirige a Eurípides Barçanufo e diz a ele: que bom tê-lo aqui, já o esperávamos há muito tempo. E diz a ele, a partir dali, numa conversa longa, a responsabilidade que ele trazia, a partir daquele momento, em se tornar um dos grandes nomes do espiritismo aqui na Terra. Eurípides ouvia as explanações do Dr. Bezerra com muita atenção, com muita surpresa, mas trazia dentro de si um pensamento que dizia assim: mas como pode alguém que já morreu estar falando aqui comigo? Será que realmente isso é possível? Não estou louco? Talvez ele tenha pensado: será que isso não é uma farsa? E ele então, ali ouvindo atenciosamente, continua pensando: se isso realmente é possível, se alguém que já morreu pode voltar e conversar com quem está vivo, eu gostaria então que um desses espíritos viesse me explicar os trechos do Sermão da Montanha que eu não consigo entender. Quando o Dr. Bezerra de Menezes termina o longo recado que deu a Eurípides, um espírito se manifesta, agora no médium mais simples que ali estava, também através da psicofonia, e dá voz a João Evangelista, que durante muitos minutos explica cada trecho que Eurípides carregava dúvidas acerca do Sermão da Montanha. É claro que a partir dali ele não teve dúvida alguma mais, e se tornou quem ele se tornou. Infelizmente, eu não tive a mesma sorte. Eu acho que João Evangelista estava ocupado e não pôde me explicar sobre essa questão dos textos. Como pode ser bem-aventurado quem traz aflições? Bem-aventurado aquele que chora? Aquele que tem fome e sede de justiça? Como pode ser bem-aventurado quem é perseguido pela justiça? Então eu precisei correr atrás.
E aí eu comecei da maneira mais simples, mais óbvia, que foi pegar um dicionário. E aí já surgiu a primeira surpresa. Porque quando eu fui olhar no dicionário o que era a história do bem-aventurado, primeiro eu fui ver o que era bem, os significados dessa expressão. E aí, claro, tem vários significados lá que eu não vou perder o tempo de vocês aqui falando sobre eles. Mas tem um dos significados que me chamou muita atenção. Está escrito no dicionário da língua portuguesa. Bem, tudo aquilo que é bom e que gera a transformação do ser humano, aproximando da divindade ou de Deus. Foi interessante isso. E eu fui ver a questão do aventurado. E deu para concluir que aventurado é todo aquele que não tem medo de enfrentar as dificuldades, que se arrisca, que não tem medo. Ou seja, bem-aventurado é aquele que se lança sem medo e enfrenta tudo o que for possível para se aproximar de Deus. Em outras palavras, bem-aventurado é aquele que se permite burilar a alma, se livrar das mazelas, lapidar as imperfeições. E aí começou a fazer um pouco mais de sentido aquilo que eu não conseguia entender. Porque aquele que está buscando se aproximar de Deus, que está fazendo a sua lapidação interior, poderia passar por aflições? Acredito que sim. Por quê? O primeiro passo, quando nós iniciamos um processo de mudança, normalmente está atrelado ao nosso arrependimento. Quando nós percebemos o erro e entendemos que aquilo foi realmente prejudicial a nós ou a outros, e em contrapartida a nós também, e nós nos comprometemos a fazer diferente. E aí tem gente que diz assim: poxa, eu estou me esforçando no movimento espírita, estou aqui pacientemente te ouvindo numa quarta-feira, porque eu estou tentando ser uma pessoa um pouco melhor. Estou lutando para mudar as minhas atitudes e parece que só aparece problema na minha vida. Quanto mais eu me dou no bem, mais paulado eu tenho levado da vida. Eu conheço fulano, beltrano, ciclano, que estão aqui curtindo a vida. Parece que eles nem têm problema. Eu acho até que muitas vezes eles estão curtindo a vida assim até de forma ilícita, pelo que eu estou escutando por aí. Então não tem alguma coisa errada. Eles estão fazendo o que bem entendem e está tudo certo. E eu tentando ser melhor e enfrentando dificuldades. Está tudo certo, gente. Sabe por quê? Porque essas criaturas que nós às vezes observamos curtindo a vida, elas ainda não perceberam o tamanho do buraco que estão cavando em torno de si mesmas. Nós que já começamos a enfrentar dificuldades, aflições, é porque nós já estamos prontos para enfrentar tudo aquilo que nós erramos. Nós começamos o processo de mudança, de transformação. E é por isso que quanto mais nós nos esforçamos em nos esclarecer, em sermos pessoas melhores, a bondade divina vai nos dando as ferramentas para nos livrarmos dessas mazelas que nós arrastamos. É só porque estamos prontos. E isso é maravilhoso, significa que nós estamos andando no nosso processo evolutivo. Começamos a deixar de perder tempo para avançarmos rumo a Deus, buscando sim o nosso burilamento,
a nossa transformação. Então, quando a dor bate à nossa porta, não é por castigo divino, jamais, mas por oportunidade de nós estarmos aprendendo com ela a sermos melhores. Então, quando nós encontramos a expressão bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, é porque aqueles que choram começaram o processo de aproximação junto a Deus. Se lançaram nesse processo de burilamento da própria alma, saíram da inércia. Mas aí ainda surgiu uma situação que me incomodava. Porque como poderia ser bem-aventurado aquele que tivesse fome e sede da justiça? Porque essa expressão, quando eu penso nela, me vem aquela ideia de que eu quero que alguém pague por algo. Eu tenho fome de justiça. É porque eu acho que alguém me fez alguma coisa. E eu quero que essa pessoa de alguma forma se retrate. E se alguém disser para mim assim, você vai ser perseguido pela justiça? Eu já penso, estou enrolado. Porque justiça me perseguindo é problema. Mas aí, outra surpresa. A expressão justiça, até o século XVIII, tinha uma conotação muito diferente da atual. Na verdade, justiça nos trazia a ideia de harmonização, de equilíbrio. E aí faz uma diferença razoável na interpretação desse texto. Porque justiça deixa de ser punição para se colocar como instrumento de equilíbrio, de reparação. E aí, quando nós lemos, bem-aventurados os famintos e sequiosos por justiça, nós podemos ler, estão fazendo o burilamento da alma, ou se aproximando de Deus, aqueles que têm fome e sede e se harmonizarem com as leis do Criador. Aqueles que querem reparar os seus erros, aqueles que se esforçam para permitir a mudança, agindo melhor. Então esses, sim, serão saciados. Bem-aventurados os que são perseguidos pela justiça, estão se aproximando de Deus, aqueles que a harmonização lhes dá a oportunidade do reequilíbrio. Esses então, que estão recebendo, muitas vezes através da dor, das aflições, das dificuldades, a oportunidade de se harmonizarem o reino de Deus. E aí nós vamos percebendo por que Jesus, através dessas palavras, consolava aqueles que o ouviam. E aí nós começamos a entender, graças aos esclarecimentos do Espiritismo, o quanto é importante nós aprendermos a confiar em Deus e saber que Ele, na sua bondade infinita, na sua misericórdia, está sempre visando nos ajudar em nosso processo de evolução espiritual. E que nós precisamos fazer o melhor uso possível de todas essas ferramentas para alcançarmos o nosso maior objetivo aqui na Terra. Porque muitas criaturas às vezes estão na casa espírita e ficam sabendo de grandes vultos que fazem coisas maravilhosas, principalmente no âmbito social, auxiliando, transformando a vida das outras pessoas, e fala assim: poxa, qual será a minha missão aqui na Terra? A sua maior missão aqui na Terra é transformar a si mesmo. O resto é consequência. Nós não vamos terminar esta encarnação como criaturas perfeitas. Infelizmente não será possível. Não dá numa encarnação só. Mas nós temos o compromisso moral de fazermos dessa a melhor de todas. É por isso que aqui estamos.
É por isso que o Consolador prometido nos esclarece. É por isso que nós estamos espíritas. Então deixo aqui um convite a todos nós, para que possamos, sempre embasados pelo conhecimento espírita, inspirados pelos exemplos de Jesus, fazer como nos sugere Francisco de Assis, que possamos espalhar o Evangelho do Cristo, se for necessário, vejam só, se for necessário, usando das palavras. Então, muita paz e que o Mestre Divino nos ajude nessa empreitada, mas que tenhamos nós boa vontade de nossa parte. Muita paz e gratidão pela oportunidade. Esse é o objetivo. Mas é dois que eu comecei a pensar de fazer agradeço pela vontade. Obrigado, Júnior. Excelente explanação. Estava falando aqui para ele que é uma palestra. Isso serve para os futuros oradores da casa, aqueles que querem estudar, né, Tereza? E a gente formar novos trabalhadores. E o Espiritismo é assim, não é de ninguém. Nós somos os alunos aqui. Eu estava falando para o Júnior que a palestra dele é um exemplo perfeito de uma cronologia, de começo, de meio e de fim. Então eu recomendo ao pessoal que está estudando, que quer fazer palestra, assista, que está gravado aqui no YouTube e no Facebook, como que é a dinâmica da oratória. E o Júnior está de parabéns, muito bom. Não sou ninguém para dizer isso, mas como a gente estuda, né, Tere? E as pessoas às vezes falam assim: eu não consigo pegar o microfone, eu não consigo fazer uma oração, eu até sei explicar para mim, mas eu não sei explicar para os outros. Então é um exemplo perfeito. Parabéns, muito bom. E nos brindou os ensinamentos. Claro, fica à vontade, só a água está aqui se precisar. Posso levar? Claro. Então, aos passistas, por favor, e lembrando que a cruzada está arrecadando alimentos não perecíveis para a campanha, tá? Das cestas. E Deus abençoe ao nosso irmão Júnior, que retorne para o seu lar, para os seus familiares, agradecidos pela linda palestra de hoje, à luz do Evangelho, o Espiritismo revivido através do Evangelho de Jesus Cristo. E é com esse propósito, Pai, de grandeza, de bondade, nosso Pai que está nos céus, que vamos encerrando essa primeira parte, como eu disse há pouco, com muita gratidão. Que possamos, pouco a pouco, ir nos renovando nesta bem-aventurança, como disse o nosso irmão, em belas palavras que possam tocar nossos corações, amolecer os nossos corações endurecidos, que muitas vezes estão desgostosos, estamos angustiados, cedemos às pressões obsessivas, em processos de desânimo, de depressão,
e instalar em nós a luz do Evangelho. E pouco a pouco, através do pão espiritual, o Evangelho, nos fortalecendo, nos encorajando, nos tornando melhores, numa fé robusta e concreta, raciocinada, de que o Pai alcança todos com a sua misericórdia. E essa postura, Pai, a nossa mudança, possa vir acompanhada de ações da caridade, do perdão, da postura entre irmãos, de ajuda mútua, de benevolência, como irmãos, nos ajudarmos para podermos evoluir e fazer deste planeta, das nossas vidas, das nossas oportunidades, dias melhores. Obrigado, Senhor Jesus, que nos conduz, que possamos enxergar, ouvir e entender sua luz, a cada dia, pouco a pouco, melhores cristãos. E ao sairmos daqui, renovados pelo passe, pelos fluidos, por esse envolvimento de amor, aplicarmos lá fora na nossa vida, na nossa religião verdadeira, que é o Evangelho, nos nossos lares, no nosso trabalho, nas ruas, nas rodas sociais, onde houver uma angústia, uma dor, possa se instalar o Evangelho do nosso Cristo, do nosso Messias. Em nome de Deus, encerramos a primeira parte e vamos permanecendo concentrados com a imagem de Jesus em nossa mente para recebermos o final do tratamento que viemos buscar aqui hoje. Que assim seja.